Olá, eu me chamo Silvana Pinho, sou professora do curso de História, tenho formação a nível de graduação, curso de História, mestrado na área de Educação e o doutorado na área de Sociologia. Hoje estou aqui com a missão de levantar algumas provocações com a temática História Pública e ensino de História em tempos de retrocesso. Nessa nossa conversa, o que eu vou fazer aqui é levantar uma série de questionamentos, né, para que a gente possa refletir um pouco agora durante esse evento da ANPU, né, que vai tratar sobre a temática da História Pública e o ensino de História. Eu gostaria de iniciar com uma indagação, tá? Nesses tempos de retrocesso que nós temos vivido, que espaço o ensino de história e a chamada história pública está ocupando ou podem ocupar? Quando indago sobre a ocupação do espaço, pretendo fazer uma analogia, né, com as ciências. Para Aristóteles, para Newton, né, para uma série de filósofos das ciências antigas, né, estes sempre defenderam que não existe espaço vazio. Para a ciência contemporânea, para a física quântica, né, foi descoberto desde o início desse século que o universo está em expansão acelerada e que, para surpresa, né, de muitos, tem se justificado que essa expansão acelerada ela tem acontecido sendo guiada pelo vazio. Daí que eu tento fazer essa analogia, né? Que espaço nós temos ocupado nesses tempos de retrocesso? Qual a função do ensino de história, da escola e desta chamada história pública? E o que nós temos chamado de retrocesso? Todos nós, no país e fora do país, temos acompanhado as histórias recentes da política brasileira, do judiciário brasileiro, da economia brasileira, né? E estamos, né, em constante questionamento sobre as medidas que têm sido tomadas. Entre elas, a perda dos direitos trabalhistas, a ameaça de uma reforma previdenciária que favorece o mercado e a previdência privada, congelamento por 20 anos dos investimentos públicos em saúde, educação, programas sociais, a ingerência dos setores do Judiciário e do Ministério Público sobre a universidade, que convoca professores para dar explicação sobre suas aulas, a utilizar o termo golpe para se referir ao período atual, ao crescimento de manifestações fascistas, ações de ódio contra pobres, nordestinos, negros, gays e etc., que a gente tem vivenciado, pessoas sendo atacadas em diversos espaços de restaurante por suas posições políticas e ideológicas, a condenação seletiva e sem provas baseada na teoria do domínio de fato, na interpretação, né, fazendo uma recorrência ao direito positivo, que coloca a interpretação como um elemento inovador, que isso também não é da agora, é pelo menos do início dos anos 80, aqui no Brasil, mas sobretudo em vigor nesse período. Além do que a gente tem percebido nas ruas, até em algumas páginas de jornais, escolas privadas exibindo com louvor a aprovação de vestibulandos que foram aprovados sem cotas. Então, que tempos são esses? Então, são esses tipos de valores, de ações políticas que nós temos nos referido a tempos de retrocesso, entre outras. Neste sentido que eu questiono, que espaço tem a escola, o ensino de história e a chamada história pública para discutir esse ambiente? Na verdade, há possibilidade de uma discussão? Em que lugar é possível discutir? Né? Entre os vários movimentos que têm crescido, entre eles, né, as propostas de censura do professor em sala de aula.
E aí? Teremos a possibilidade de discutir sobre essas questões na sala de aula? Qual função a escola tem nesse momento? Vamos pensar sobre esses 3 eixos, sobre a função da escola, a função do ensino de história e da chamada história pública. Vamos pensar inicialmente na escola e vamos pensar se há espaço vazio, se esse problema é um de espaço vazio, nós deixamos algum espaço para que esses retrocessos acontecessem, o que nós fizemos? Como nós nos posicionamos? Em relação à escola, um dos elementos principais que nós sabemos é o projeto político-pedagógico da escola. Quais são as escolas que elaboraram o seu projeto político? Que conhecem a realidade da escola, a situação social dos seus alunos. Qual é a condição da diversidade cultural e socioeconômica dos alunos? Nós conhecemos? Tá? Que pesquisa foi realizada pela própria escola para que nós conhecêssemos essa realidade e que nós pudéssemos atuar sobre ela? A minha experiência de acompanhamento de estágio supervisionado nos últimos 12 anos, né, eu tenho visitado escolas públicas, escola privada e escolas de movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra. E tenho acompanhado como tem se dado o ensino e a relação dos projetos pedagógicos da escola e o ensino, e o projeto de ensino. E o que é que a gente tem percebido nesses espaços? O que é que tem acontecido? O que é que nós temos visto da experiência de professores, de diretores, de coordenação nesses espaços? Ora, pensar na importância do projeto político-pedagógico na escola é fundamental, porque é a partir dele que nós vamos nos deparar com uma realidade que é a realidade dos alunos. Nós sabemos que, historicamente, a educação ela foi construída dentro de um modelo elitista. A escola não foi feita para o povo. O povo começou a entrar na escola, vocês conhecem muito bem essa história da educação, a partir dos anos 30, anos 40, anos 60, e ainda assim, por exemplo, em 1930, a gente tinha 75% de pessoas analfabetas no país. Então, essa redução ela só vai ocorrer lá para o final dos anos 80, início dos anos 90, enquanto a gente vai ter uma diversidade de pessoas, né, da classe menos favorecida na escola. E como a escola se apropriou dessas experiências, dessa diversidade e produziu um saber para esse público. Nós sabemos que a escola continuou durante muito tempo e algumas escolas ainda continuam nessa perspectiva em que não tem objetivo, não sabe que educação está oferecendo para os alunos, porque não trata da realidade desses alunos, desconhece ou tenta desconhecer em nome de uma universalização. O projeto político-pedagógico da escola ele tem essa função especial. Em algumas escolas, por exemplo, a lei que foi colocada para a gente há 10 anos atrás, né, da inserção da história da África na escola, ela não está sendo praticada na maioria delas. Né? Algumas escolas, né, em bairros de predominância de pessoas negras, né, não trabalham essa questão. Alguns professores, né, até têm receio de falar no assunto, porque falar na questão negra é como se estivesse ofendendo o indivíduo. Então, tem professor que diz, não, eu não trato sobre esse assunto aqui, porque é muito delicado para a pessoa ficar ofendida. Que perspectiva é essa para a gente abordar essas questões? Agora, nós sabemos que muitas outras escolas têm desenvolvido essa experiência de forma diferenciada, né? Que têm feito trabalhos, projetos, têm assumido e têm discutido isso de forma conceitual. Né? Nós sabemos que isso é uma questão política, porque esse projeto, né, ele foi feito a partir de uma realidade, que é a que nós, historicamente, sempre o escondemos e nunca encaramos o preconceito e a desigualdade social no país.
O projeto político-pedagógico da escola, a partir dessa pesquisa, ele pode mudar essa realidade, os planejamentos serem realizados a partir desta realidade. Bem, mas a questão não está apenas no projeto pedagógico. Os livros didáticos, de que modo nós temos escolhido? De que modo nós temos trabalhado com o livro didático que chega? Esses livros didáticos, de que modo eles abordam essas várias temáticas? De que modo eles estão colocando a história? Houve alguma mudança? Em relação ao livro didático, né, nós temos percebido uma diversidade de uso do livro didático em sala de aula. Nós conhecemos, em nossa formação acadêmica, pelo menos quem se formou a partir do ano 2000, 2005, 2010, né, que tem essa formação a partir desse período, nós aprendemos novas formas de tratar com o livro didático. De tanto a gente fazer crítica, de tantas produções que questionavam a hegemonia ideológica dominante nos livros didáticos, né? De tanta gente questionar, esses livros são parciais, esses livros só mostram uma versão, o povo não está presente no livro didático, o negro só está no livro didático quando se trata da escravidão, o índio só está no livro quando trata do período da colonização e tantos outros movimentos populares, né, que são colocados de forma negativa, dessa camada dominante, sempre ocupar o espaço da história, e nós desconhecemos o processo de luta e de resistência popular, né, a gente se conformou com uma nova proposta, que era trabalhar o livro didático enquanto documento. Ok. Os livros didáticos, alguns mudaram, a gente percebe uma diversidade, tá? Tem alguns livros com uma certa qualidade, mas quando a gente faz uma análise mais minuciosa, a gente ainda percebe uma série de limites. E aí eu diria que pelo menos 60% a 70% dos livros hoje ainda adotados ainda tem essa questão. Ainda assim, nós fomos apaziguados nessa discussão, porque parecia que não adiantava mais bater nessa tecla. E aí aprendemos a trabalhar o livro didático como documento, em que nós deveríamos problematizar, questionar, apresentar a diversidade de versões, que foi isso que nós aprendemos também dentro das novas concepções historiográficas, a diversidade de versões históricas. Ora, essa nossa prática de ensinar em sala de aula, nos conformando com esse modelo de livro didático que permanece um pensamento único em geral, e que, às vezes, para dissimular uma diversidade, por exemplo, determinado livro apresenta lá a situação do negro, e aí coloca como exemplo um jogador de futebol, um artista de novela. Então, algumas exceções deixam de abordar certamente a realidade da maioria dos negros do país, das condições sociais, do trabalho que exerce, do espaço que não tem. Então, uma paginazinha disfarçando uma discussão, uma inserção, isso não é suficiente. Isso fez com que nós, professores de história, tivéssemos ocupado um espaço que poderia parecer vazio. E aí eu respondo para vocês. O que fizemos no ensino de história? Nós deixamos um espaço vazio? Não. A maioria não fez isso. E a gente precisa fazer uma reflexão crítica sobre essa nossa prática. Como nós temos utilizado o livro didático em sala de aula? Nós temos reproduzido da forma como ele está ou nós temos problematizado? Portanto, pensar como nós temos utilizado o livro didático em sala de aula, a forma que nós temos realizado pesquisa, que nós temos lido, que nós temos nos apropriado dessa nossa formação, que pensa a história não como uma verdade única e absoluta, não como esse pensamento único que a gente percebe estabelecido na maioria dos livros didáticos, né? Como nós temos trabalhado. Muitas vezes, né, a gente pode até pensar, fazer uma autocrítica e achar que a gente tem sido
insuficiente, que esse nosso trabalho ele não tem atingido objetivos, que nós não temos trabalhado bem. Pela minha experiência de acompanhar alguns estágios e de perceber diferentes práticas, até eu tinha dúvida disso. Mas veja, eu comecei a pensar de forma diferente. Por que hoje tantos movimentos reacionários contra a prática escolar? Contra a prática do professor de história em sala de aula, querendo tirar a liberdade do professor de refletir criticamente em sala de aula, de colocar uma outra versão em sala de aula. Ora, se tem um movimento grande, reacionário, que não permite que a gente trabalhe essas outras perspectivas em sala de aula, é porque nós temos trabalhado, é porque nós temos feito uso dessa metodologia, né, que nos apropria, né, dessa nova concepção de história, da diversidade de versões da história, que não existe apenas uma verdade. O problema é que o problema não é nosso, da nossa fala, do que a gente diz em sala de aula. O problema é que, na ausência desse material no livro didático, parece que o que nós estamos falando é a opinião nossa, né? E é dito por alguns como se a gente estivesse doutrinando o aluno. Na verdade, o que a gente tem feito é adotar essa perspectiva de usar o livro como documento. Nós apresentamos a versão que tem no livro didático e nós questionamos, apresentando outras concepções. Tá? Então, esse espaço que está vazio e que esses grupos têm ocupado, quem está deixando desocupar? O que nós podemos fazer? Então, para quem tem trabalhado numa perspectiva crítica e tem seguido essas orientações teóricas, metodológicas do ensino da história, não está em dívida nessa sua prática metodológica em sala de aula. Então, isso é muito importante porque nós não vamos abrir mão dessa renovação histórica de perceber criticamente como se constitui o fato histórico, como se constitui a história. Tá? Essa perspectiva tem dado resultados, ou seja, esses movimentos de reações, esse movimento de retrocesso, não é porque nós não fizemos nada, muito pelo contrário, né? Porque se a gente não tivesse feito nada, se a gente não estivesse desenvolvendo uma consciência crítica com os nossos alunos, não teria um movimento desse. Então, isso nós devemos levantar a cabeça, nos erguer. Agora, a gente tem percebido da parte de alguns colocar essas reformas também criadas nesse estado de exceção que nós temos visto, com a cabeça baixa, e agora temos que nos submeter a isso, e agora o que vamos fazer? Não, nós devemos continuar trabalhando em nossa perspectiva. Nós temos que saber ocupar esses espaços. O que nós conhecemos sobre os parâmetros curriculares? O que nós temos colocado em prática sobre ele? Então, muitas reformas, elas chegam e muitas delas não são postas em práticas. Né? Então, não há por que se assustar com essa base comum curricular. Se a área da educação, do ensino de história, vai ficar apenas com 40% dos conteúdos para ser trabalhado em sala de aula, como é que nós vamos trabalhar? Então, aí a gente vai ter que recorrer à criatividade, à arte, para a valorização. Né? Nós já sabemos como fazer isso. Nós aprendemos que problematizar, levar para a sala de aula o debate sobre os diferentes conceitos é o processo metodológico mais adequado que devemos seguir. Nós não temos outra metodologia, nós não temos outra concepção historiográfica hoje para trabalhar, tá? E nem achamos necessário que ela tenha essa modificação agora, que devemos pensar por conta de grupos reacionários. Embora nós devamos pensar um pouco qual é esse espaço da história pública, o que é a história pública, como ela surge,
né? Ela vem para ocupar algum espaço vazio. Que espaço vazio é esse? Em seguida, a gente vai tratar um pouquinho dessa história pública. Mas vamos pensar no ensino de história ainda, tá? Então, continuam para nós as orientações de que devemos trabalhar com conceitos. Hoje, nós encontramos em sala de aula muitos alunos que, através das redes sociais, dos youtubers, de pessoas que não têm leitura, né, que pega as informações superficiais e fica fazendo vídeo, levando para os alunos, tentando manipular a informação. Dá para dialogar com isso? Nós podemos escutar os alunos, nós podemos escutar essas versões, mas nós não vamos cair no senso comum dessa discussão. Nós temos que valorizar os conceitos da aula, os conceitos teóricos, porque nós trabalhamos com uma disciplina científica, que é fruto de pesquisa, de dados, de evidências, de análise crítica. Então, abrir mão para se ceder, para ter receio, para não saber o que responder diante dessas situações que a gente percebe crescente nas escolas, inclusive nas universidades, né, tem sido um desafio nosso. Mas o que é que fica para nós? O domínio do conteúdo, o domínio do conceito, o domínio da diversidade. O livro didático, ele já apresenta uma versão, nós apresentamos outras, e aí também nós não vamos poder trabalhar na superficialidade, nós vamos precisar também ler, e não dá para ir ler ou assistir vídeos do YouTube, né? A gente precisa, e nós sabemos, fazer uma análise de materiais com qualidade, que sejam resultados de pesquisas, né? Que tenha interpretação, uma construção teórica, porque senão a gente vai ficar nesse bate-boca, que é o que a gente tem percebido em muitas salas de aula, quando o professor vai problematizar um conhecimento. E a chamada história pública? Eu acho que vocês já escutaram diversas vezes. Qual é a história que não é pública? E agora, por que história pública? Tá? Vamos pensar primeiro. Você, enquanto aluno do seu ensino fundamental e médio, qual é a lembrança que você tem que você leu o livro didático um dia? O que é que você lembra do livro didático que você leu? Você tem alguma lembrança? De uma literatura, você deve lembrar de alguma coisa, de algum romance, de um filme que você viu. E do livro didático? Você lembra? Vejam, muitos não lembram. Muitos ou escolheram história, ou gostam de história, ou lembram de história da aula que o professor deu em sala de aula, mas da leitura não marca. Então, que texto didático é esse que ele não fica na memória do estudante, que ele não marca a vida do estudante? O que marca é o professor, é a ação do professor, é a fala do professor em sala de aula. E as produções históricas, saindo do livro didático, dos livros de história que você leu, né? Seria possível o seu aluno ler e compreender aquilo que consta no livro saído da universidade, do mundo acadêmico? A gente percebe que teria uma série de dificuldades, né? Porque nós percebemos que, infelizmente, nós da área da história, né, seguimos ainda um método de produção historiográfica, da escrita histórica, escrita de historiador para historiador, e pouco temos escrito numa linguagem para que o público em geral tenha conhecimento. Isso não quer dizer que a gente tenha que produzir algo sem qualidade. E aí nós temos diversos autores hoje, pesquisadores da história, com trabalhos de qualidade, com a qualidade acadêmica, da história da vida privada e uma série de temáticas, né, que a população em geral, o público não especializado, pode compreender. A história pública, ela vem ocupar ou tenta ocupar esse vazio. Agora veja, quem faz parte desse grupo hoje, como é que essa rede
né, foi constituída como história pública. Nós percebemos, né, cineastas, jornalistas, museólogos, historiadores, né, muitas pessoas que concordam que está faltando a nossa narrativa para que seja melhor compreendida, que a gente possa escrever numa linguagem que a população, que o jovem, que o idoso, que necessariamente você não precisa estar fazendo um curso ou de nível médio ou de superior para que você leia uma história. A história pública, ela vem, né, nessa tentativa de ocupar esse espaço. Agora, que história é essa escrita pelo jornalista? Que história é essa escrita pelo cineasta, pelo museólogo? É da mesma história que nós estamos tratando? Tá? Então, nós devemos perguntar, que história é essa? Ela parte da universidade? Ela trabalha com os conceitos? Ela parte de pesquisas? Quais são os fundamentos? Ora, eu acho extremamente preocupante quando a gente fica pensando, né, que a imprensa deve ocupar esse espaço, que ela possa ter a autonomia de construir essa história pública. Que imprensa? Essa do pensamento único que nós temos, que não apresenta uma outra versão, tá? Se a gente for pensar agora, estamos chegando pertinho novamente do período da Copa do Mundo, a gente está o tempo todo se referindo a esse período, é golpe, não é golpe, e aí a gente volta de vez em quando para tratar sobre o período do regime militar. O que nós conhecemos, por exemplo, da interferência, né, dos militares naquele momento da Copa com João Saldanha. Como essa imprensa que faz tantos documentários do esporte aborda essa questão? A gente vai perceber um silenciamento. A gente não sabe nem quem é o Saldanha, né? Por que ele foi perseguido, por que ele foi retirado da Copa, nas vésperas daquela Copa, em que o futebol foi utilizado para mobilizar o povo, né? Tantos milhões em ação, para frente Brasil, dentro daquele discurso saudosista do regime militar, enquanto recrudescia, né, a violência, a perseguição com o povo. É dessa imprensa que nós vamos esperar que ela escreva uma história pública. De onde deve sair? Quais são os conceitos? Qual a metodologia? Quais os fundamentos teóricos? Ou nós vamos ficar legitimando uma história pública, né? Porque formamos um grupo, somos parte, então essa vai ser uma história descompromissada da pesquisa, do fundamento teórico? Então, são esses questionamentos que nós precisamos fazer. Primeiro, reconhecer o nosso limite enquanto historiadores da narrativa histórica, que nós temos escrito para os nossos pares. O cineasta não escreve, não produz um filme só para um cineasta. Todas as pessoas podem assistir, com limite de faixa etária. Fantástico! O jornalista não escreve só para jornalista, todas as pessoas podem ler. E a história que nós temos escrito? Quem pode compreender essa história? Então, isso é uma autorreflexão crítica que nós devemos fazer nessa nossa produção do conhecimento. Porque, afinal de contas, a história pública tenta ocupar esse espaço. A gente vai perceber uma série de contradições também que nós devemos refletir sobre esses grupos, principalmente as pessoas iniciais, as manifestações de interesse sobre a história pública. Por exemplo, eu já vi entrevista de museólogos se ressentindo porque na universidade não valoriza a produção do museu, né? Porque não tem um reconhecimento acadêmico, jornalistas também reclamando da mesma coisa, que não tem um reconhecimento acadêmico. E eu pergunto, e esses profissionais precisam desse tipo de reconhecimento acadêmico? Para onde vai essa história pública se quer ir no mesmo rumo daquilo que já está estabelecido? Tá? Então, nós precisamos refletir criticamente sobre a nossa produção no campo da história, né? Mas, sobretudo, compromisso ético, profissional, da pesquisa acadêmica, da pesquisa que parte
que analisa os documentos, da pesquisa que é fundamentada teoricamente, porque senão a gente vai ficar reproduzindo, né, essas versões que a gente tem visto nas redes sociais, descompromissada e que se chama de história. Ora, espaços vazios precisam ser ocupados. Portanto, nossas reflexões, autorreflexão crítica sobre a nossa prática em sala de aula, sobre o uso do material didático, sobre o planejamento escolar, sobre a elaboração do projeto político-pedagógico, né, sobre todos esses campos de atuação, né, nós devemos ter um compromisso fundamental, né, o compromisso com a ciência. Tá? Porque o que nós não trabalhamos com opinião, nós não trabalhamos com a minha versão, o meu partido, a minha tendência, não. Mas também nós não devemos negar quem são os sujeitos, qual é o público escolar. Eu tenho que partir dessa realidade, definir para quê, por que esses alunos estão em sala de aula, qual é a finalidade deles estarem aqui estudando história. Para que serve história para esses alunos? Os alunos têm muita dificuldade de encontrar esse sentido, né? A não ser o professor que faz uma série de espantalho na sala de aula, consegue acordar os meninos e dar um sentido para estudar o ensino de história. Cícero Bittencourt, ela coloca um dos objetivos fundamentais do ensino de história que eu acho fantástico e que eu acho que a gente precisa pensar sobre essa definição que ela diz, né, quando ela fala assim: o ensino de história deve libertar o indivíduo do tempo presente. Como assim? Como é que estuda o passado e liberta o indivíduo do tempo presente? Exatamente porque nós já conhecemos como a história se constitui. As pessoas vão se formando, né, com uma série de informações da cultura, do que escuta, e elas formulam determinados pensamentos sobre ela e sobre a sociedade que nem ela consegue mais. Tem pessoas que não entendem porque tem preconceito, tem pessoas que não entendem por que tem determinada concepção religiosa, determinado comportamento da mulher, por que define que deve ser assim, como é que a política funciona. Então, a gente não consegue mais compreender isso porque nós estamos imersos no passado. O passado é que conduz e que faz o nosso pensamento. Então, refletir sobre a construção e desconstrução dessa consciência histórica, ela pode permitir retirar o aluno, muitas vezes, da ignorância, porque não compreende como é que o pensamento dele foi constituído, né, e trabalhar nessa libertação do presente. Ou seja, eu vou ver o presente, mas eu vou enxergar esse presente a partir desses conceitos do passado. O que é que eu concebo do passado? Como é que eu penso, por exemplo, o salário de uma empregada doméstica? Eu acho que ela tem que ganhar menos. Por quê? Por que o lugar, que o espaço privilegiado que os negros, as mulheres, sobretudo, ocupam, é o campo de trabalho da empregada doméstica? Como eu me deparo quando eu encontro com um médico negro, um professor universitário negro, ou quando eu assisto uma entrevista na imprensa de um negro que está falando lá, como eu me deparo com isso? Então, há um estranhamento que é esse passado. São essas informações do passado, do código do passado que está em nós. Então, o estudo da história, a compreensão de como esses conceitos foram constituídos culturalmente, transmitidos pelas gerações, pela sociedade, né, reproduzindo de forma preconceituosa, é que é a função do ensino de história, que a gente consiga ajudar, né, nem sei se o termo adequado seja ajudar, mas possibilitar que as pessoas se identifiquem, ou seja, para negar ou para reforçar o seu preconceito, para negar ou para se aproximar daquela classe que ele se identifica, tá? Mas fundamentalmente
né, fica a reflexão sobre a finalidade do ensino de história. E é possível continuarmos hoje nessa perseguição que tem sofrido os professores, que quando pensam criticamente são considerados como doutrinadores? Sim, mas desde quando nós trabalhemos com os conceitos históricos? Quando a gente tenha domínio das teorias para fazer essas discussões. Nós não podemos entrar na discussão senso comum. Portanto, seja com essa reforma da base comum curricular, seja com uma série de medidas que nós temos percebido que interferem no processo educativo, na relação professor-aluno, né, nós não devemos ceder, né? Nós devemos ocupar esse espaço da nossa profissão, desse nosso trabalho e o nosso compromisso social. Para que serve o ensino de história? Qual a sua função? Bem, para concluir, eu gostaria de retomar o questionamento inicial que eu fiz sobre os espaços vazios. Nós estamos deixando espaço vazio? Se deixarmos, ele será ocupado, tá? E de que modo nós devemos ocupar os espaços diante dessas reformas, diante dessas políticas que têm estabelecido, né? Nós sabemos esse processo, nós temos uma formação, que nós não devemos abrir mão da nossa formação, da criticidade que nós devemos desenvolver em sala de aula com os nossos alunos, a exigência maior que nós temos agora de aprofundarmos as nossas leituras, de conhecermos mais, né, para que a gente não seja sugado pelo esse discurso senso comum que tem ocupado o espaço do ensino de história. Enfim, vamos pensar, né, como está o PPP da escola. O que nós temos pensado da finalidade da educação? O que nós temos pensado da finalidade do ensino de história? E como nós temos pensado na história pública ocupando esse espaço da escola, da sociedade, né? Como terá produzido esse conhecimento, ou como está sendo produzido esse conhecimento e como nós vamos interagir com ele para que aconteça esse processo educativo histórico. Então, eu encerro aqui com esses questionamentos, né? Deixando mais perguntas para que a gente possa debater sobre esses aspectos. Eu agradeço a audiência de todos, né? E espero que oportunamente a gente possa estar discutindo sobre esses aspectos.